Imagine o Rio de Janeiro no século XVI. A paisagem exuberante, a Bahia deslumbrante. Mas, em vez do português, você ouviria o francês sendo falado nas ruas. Parece ficção científica, mas acredite, o Brasil quase se tornou uma colônia francesa. No século XVI, antes mesmo da consolidação do domínio português, uma expedição francesa ousada fincou raízes no nosso território, criando o que ficou conhecido como a França Antártica. Uma história incrível de ambição, fé e um final trágico. Prepare-se para descobrir quando o Brasil quase teve um rei francês. No século XVI, o cenário do Novo Mundo era dominado por duas potências ibéricas, Portugal e Espanha, que haviam dividido as terras descobertas pelo Tratado de Tordesilhas. A França, governada na época pelo rei Francisco I, não reconhecia esse acordo e ambicionava também uma fatia do bolo. O rei francês chegou a questionar, com ironia: gostaria de ver o testamento de Adão que dividia o mundo entre meus dois irmãos. A oportunidade surgiu com a figura de Nicolas Durand de Villegagnon, um nobre francês, cavaleiro da Ordem de Malta, militar experiente e um homem de grande prestígio. Villegagnon propôs ao rei francês a criação de uma colônia na América do Sul, não apenas por ambição territorial, mas também como um refúgio para os huguenotes, os protestantes franceses que eram perseguidos na Europa devido às guerras de religião. O plano ambicioso de Villegagnon era estabelecer uma França no Novo Mundo, um lugar onde seus compatriotas pudessem viver livremente e desafiar o domínio ibérico. Em 1555, a expedição de Villegagnon, com cerca de 600 homens e colonos, chegou à Baía de Guanabara. O local foi escolhido por ser estratégico e bem protegido, longe dos postos de vigilância portugueses. Eles se estabeleceram em uma ilha que Villegagnon chamou de Ilha de Serigipe, onde hoje fica a Ilha de Villegagnon, e começaram a construir uma fortaleza de pedra e madeira, que recebeu o nome de Forte Colline. A colônia prosperou, em parte, graças à aliança com os índios tamoios, que viviam na região. Os franceses, interessados em estabelecer relações comerciais, foram mais diplomáticos que os portugueses, garantindo um convívio pacífico e o fornecimento de alimentos. Villegagnon estava convencido de que estava construindo uma França Antártica sólida, uma terra prometida onde católicos e protestantes viveriam em harmonia. Ele enviou cartas para a França, pedindo mais colonos e recursos, e a notícia se espalhou na Europa. A colônia era um sucesso, um refúgio de liberdade em um continente dominado por inimigos. O sonho de harmonia, no entanto, durou pouco. Villegagnon, que havia prometido liberdade religiosa, era um homem autoritário e dogmático. Ele não demorou a entrar em conflito com os colonos huguenotes. As discussões sobre a missa, os sacramentos e a doutrina religiosa se tornaram violentas. Villegagnon, insatisfeito com o que considerava um comportamento indisciplinado dos protestantes, instituiu regras rígidas e perseguiu aqueles que discordavam dele. O conflito interno foi tão grave que alguns dos huguenotes, desiludidos com a liderança de Villegagnon, decidiram voltar para a França. A notícia das perseguições se espalhou, e a reputação da França Antártica como um paraíso de liberdade religiosa foi arruinada. A colônia, que deveria ser um forte unido contra o inimigo português, estava fraturada por conflitos internos. A liderança de Villegagnon, que no início parecia um trunfo, se tornou o principal motivo do enfraquecimento da colônia, deixando-a vulnerável a um ataque. Os portugueses, que monitoravam a situação com preocupação, viram a oportunidade perfeita de agir. A coroa portuguesa, alarmada com a presença francesa, nomeou o governador-geral Mendes Sá para liderar uma expedição militar para expulsar os invasores. Em 1560, uma poderosa frota portuguesa chegou à Baía de Guanabara, com o objetivo de destruir a colônia francesa. A batalha foi intensa. O Forte Colline foi bombardeado e a resistência francesa, enfraquecida por anos de conflitos internos, não conseguiu suportar o ataque. Os franceses que sobreviveram fugiram, alguns para o interior, onde se aliaram aos tamoios, e outros de volta para a França. A derrota de Villegagnon foi total. A França Antártica, que poderia ter mudado o destino do Brasil, foi destruída. Em 1565, para garantir que os franceses jamais retornassem, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, fundou a cidade do Rio de Janeiro no sopé do Pão de Açúcar. A fundação da cidade foi um ato político e militar para consolidar a vitória portuguesa e garantir, de uma vez por todas, o domínio do território. A história da França Antártica não está livre de mistérios. Por muito tempo, historiadores debateram a localização exata da colônia de Villegagnon. Ele havia se estabelecido em uma ilha que chamou de Ilha de Serigipe, mas por onde ela ficava? O enigma foi resolvido no século XIX, quando documentos e registros revelaram a verdadeira localização.
A ilha de Serigipe de Villegagnon é, na verdade, a ilha que hoje leva o seu nome, a ilha de Villegagnon, no centro da Baía de Guanabara. No entanto, há um detalhe ainda mais curioso. A ilha original não era exatamente a mesma de hoje. Em 1938, a ilha foi unida à terra firme, e a ponta onde ficava o forte de Villegagnon foi aterrada. O local onde os franceses construíram sua fortaleza e onde ocorreu a batalha decisiva está, na verdade, embaixo de um aterro. A história da França Antártica está, literalmente, soterrada sob a estrutura da Marinha do Brasil, um lembrete de que o passado, muitas vezes, é esquecido ou escondido debaixo de nossos pés. Embora a França Antártica tenha sido um fracasso militar, a sua história não foi em vão. A presença francesa teve um legado duradouro na história do Brasil e do Rio de Janeiro. A primeira e mais importante consequência foi a consolidação do domínio português na região. O ataque francês foi um grito de alerta para a coroa portuguesa, que percebeu que precisava agir de forma mais decisiva e estratégica para proteger o seu território. A fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, foi a prova de que os portugueses, finalmente, levariam a sério a colonização e a defesa do local. Além disso, a expedição de Villegagnon trouxe consigo não apenas soldados e colonos, mas também estudiosos e cartógrafos que documentaram a fauna e a flora do Brasil de uma maneira que os portugueses ainda não haviam feito. Muitos dos primeiros registros detalhados sobre a natureza e os povos indígenas do Rio de Janeiro foram feitos pelos franceses. Assim, a França Antártica nos ensina que, mesmo um projeto fracassado, pode ter um papel fundamental em moldar o futuro e influenciar o destino de um país. A história da França Antártica não pode ser contada sem mencionar a tragédia que se abateu sobre o povo tamoio. Quando os franceses chegaram, os tamoios viram neles uma oportunidade de se aliar contra seus rivais e inimigos de longa data, os portugueses. Eles acolheram os franceses e os ajudaram a sobreviver e a se estabelecer, formando uma aliança de confiança e de interesse. No entanto, quando os portugueses, liderados por Estácio de Sá, conseguiram expulsar os franceses, os tamoios ficaram expostos e sem aliados. A guerra pela consolidação do domínio português se voltou contra eles. A coroa de Portugal, com sua nova política de consolidação territorial, travou uma guerra brutal contra os tamoios, que resultou em um massacre quase completo. O que deveria ser a aliança de um novo reino se tornou a causa da extinção de um povo. A França Antártica nos lembra que o processo de colonização teve um lado trágico, e que os povos indígenas, muitas vezes, foram os que mais sofreram com as disputas e conflitos europeus. A história da França Antártica é uma das maiores perguntas que a história do Brasil nos faz. O que teria acontecido se os franceses tivessem vencido? O Brasil seria um país com forte influência francesa? A nossa língua seria outra? A verdade é que a tentativa de Villegagnon, embora fracassada, teve um papel fundamental em moldar o nosso futuro. Ela nos ensina que a colonização não foi um processo simples. Foi uma disputa geopolítica e religiosa entre potências, com um custo humano trágico para os povos indígenas. A derrota francesa foi a vitória de Portugal, que percebeu que precisava consolidar o seu domínio. O sonho de um rei francês no Rio de Janeiro terminou em ruínas, mas o seu legado foi a própria fundação da cidade maravilhosa. O fracasso de uma ambição foi o nascimento de uma metrópole.